amando cada vez mais a palavra, a Bíblia Sagrada, possamos manejá-la bem. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que não tem que perguntar, mas que tem a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Meus irmãos, já temos orado há alguns minutos, temos falado com Deus e agora vamos louvar ao Senhor. Hino 200 da nossa harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, nos manda ter os cuidados ao Senhor. Ao coração unido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levando tudo a Deus em oração. Todos das práticas e cuidados e temor a Jesus, refúgio eterno, Pai, com fé que o mal expor. E os amigos te desprezam,
em oração e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Isso é um verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quanto pra levar consigo, o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, sem vida no futuro, podemos alcançar. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, queremos deixar nossos avisos. Amanhã nós não temos trabalho aqui, mas temos as irmãs do cheio de oração. Amanhã não, coral, né? O coral estará cooperando no Jardim Portugal. E a mocidade parece que vai lá. Jardim Excelso, né? Glória a Deus. Domingo, irmãos, pela manhã é o nosso encerramento da nossa escola, do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Teremos aqui um grande trabalho pela manhã, também culto ao ar livre, e à noite um grande culto sobre missões. Então, são esses os nossos avisos. Nós vamos cantar o 174 da nossa harpa. E quando cantamos, nós vamos contribuir também com a obra de Deus. Irmão Eduardo, ora do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. 174. Jesus pode salvar, glória, aleluia, glória, bendito do mal livrar, glória, aleluia, glória, glória a Deus, Jesus me salvou. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Enquanto no mundo andar, glória, aleluia, glória a Jesus.
hei de louvar. Glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus, que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Quando eu chegar, glória, aleluia, glória. Para sempre irei cantar. Glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus meu. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus, que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos um pedido de oração. É nosso irmão José Carlos. Ele pede oração pelo seu pai Antônio, que não está bem de saúde. Vamos orar pelos outros irmãos. Vamos pôr de pé. Orarmos a Deus, depois estaremos meditando na santa palavra de Deus. O presbítero irmão Hélio estará orando ao Senhor e apresentando o pedido do nosso irmão José. Senhor, irmãos, Senhor Deus e amado Pai, nós estamos, Senhor Deus, na tua casa, na tua presença, pedindo, Senhor Deus, a tua graça, Senhor Deus, sobre nossas vidas, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando a cada dia, Senhor Deus, para fazer a tua vontade. Meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite. Cada um de nós viemos ouvir a tua palavra, aprender, Senhor Deus, da tua palavra, meu Pai. Meu Deus, continua dando graça, ousadia ao teu servo que vai nos ensinar a tua palavra. Usa o teu filho, Senhor Deus, maravilhosamente. Meu Deus, nós pedimos também em favor desses pedidos de oração. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor entre, Senhor Deus, com providência. Vai aonde, Senhor, está o teu filho nesse momento, na sua casa, no hospital, aonde esteja. Meu Deus, entra, Senhor Deus, com providência, sarando, curando, restaurando, fortalecendo. Ó Senhor Deus, o teu servo crê, Senhor, no poder das orações, meu Pai. Meu Deus, nós pedimos a tua bênção, continua na direção desse trabalho. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero nessa oportunidade compartilhar com os irmãos um salmo. No Salmo 40, eu quero ler 2 versículos no Salmo 40. Estava meditando nesta palavra hoje à tarde em casa. Sempre tem que tirar um pouquinho do tempo cada dia para meditar na palavra de Deus. Capítulo 40 do Salmo. Nós vamos ler o verso 11 e o versículo 12 do Salmo 40. Há poucos dias eu vi alguém falar, irmãos, Salmo não tem versículo, não tem, e fala Salmo, versículo, tá falando. Irmão, eu acho que tem versículo. Versículos são separações, irmão. Tem gente que aprende demais, que é inteligente, né?
fica muito sabido, né? E vê os outros falando, né? Agora eu vou falar, eu vou ler no Salmo 40 uma parte aqui. Fala um versículo, porque já separado. Ou não é? Mas tem gente muito sabido demais. Né? Salmo 40, verso 11 e 12. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente, a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que o cabelo da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Irmãos, esse é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi ele ora para que Deus livrasse ele dos males. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nesse salmo nós vamos encontrar, irmãos, pelo menos nesse versículo, as 3 virtudes ou 3 atributos de Deus que podemos ter também em nós. Primeiro ele fala, é um trio maravilhoso, está aqui nesse versículo, primeiro versículo. Misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria de outrem. Então isso é misericórdia. Um sentimento doloroso. Parece que você sente também a dor daquela pessoa. Sabe, irmão, sabe, muitas vezes Deus não responde às nossas orações porque às vezes nós não nos colocamos como se fosse nós que estivéssemos naquela situação. E aí nós oramos aquela oração mecânica, só por orar só. Mas não está sentindo como se fosse você. Estivesse passando por aquilo. Na verdade, oramos sem misericórdia. Senhor, abençoa, se Deus abençoar, abençoa do zero, deixa pra lá, né? Aquela oração. Sabe, irmãos? Aí, benignidade, que é fruto também do Espírito. Benignidade é a mesma coisa que bondade. Disposição favorável para com os outros. Benignidade. E depois tem verdade. O que é verdade? É conformidade com a realidade. Algo conforme o que é real, o que é verdadeiro. É verdade. Então nesse versículo ele cita essas 3 coisas. E sabe, irmãos, primeiro eu vou falar sobre a misericórdia. Se não houvesse misericórdia, não haveria a expiação da culpa do pecado. Se não houvesse a misericórdia. Sabe? Quando os nossos primeiros pais pecaram, eu acredito que um cordeiro foi sacrificado, tirou a pele de um animal e fez túnica para eles. Olha o cuidado de Deus. Fez túnica. Túnica é uma veste longa, não é? Não fez uma bermuda, não fez um shortinho, não fez uma regatona. Fez túnicas para se cobrirem, não é? Porque hoje não fala a verdade, né? Eu fico meio. Esses
Existem os costumes bons, né? E existem os maus costumes. Né? Às vezes nós olhamos só para o lado feminino, mas o masculino também, viu? Né? E às vezes as vestes, você olha assim, meu Deus. Hoje você vai numa loja comprar uma calça, uma roupa. É difícil você arrumar calça para homem de verdade, não? É um negócio que para vestir tem que ser a vácuo. É uma coisa. Uma vez que trouxeram um pregadorzinho aqui, irmãos. Oh meu Deus. Patózinho curtinho assim, sabe? E a calça a vácuo. Fiquei olhando assim, Jesus. Só ação. E vai por aí, né? Sabe, irmãos? Provérbios capítulo 16, versículo 6. A palavra de Deus. Pela misericórdia e pela verdade se purificará a iniquidade. Se purifica, né? Pelo temor do Senhor os homens se desviam Do mal. Olha, irmãos, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então purifica. A misericórdia também purifica. A expiação da alma. Em algumas versões fala expiação da alma. Nessa versão fala purifica, mas expia pecado da alma. Então, se não fosse a misericórdia, não haveria a expiação do pecado. Meus irmãos, sem a misericórdia não haveria a regeneração, o novo nascimento. O novo nascimento. Você não seria uma nova criatura. Porque o novo nascimento se torna uma nova criatura. Se alguém diz que ele é crente, mas não nasceu de novo ainda, você não se regenerou. A regeneração também é um ato de Deus, um ato do Espírito Santo. A regeneração. Também a misericórdia está incluído no ato da regeneração. Não é? Nós vamos ver, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo, olha aqui, a sua grande, não é pequena não, grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, sem a regeneração também não haveria
ou sem a misericórdia não haveria a redenção. Sabe por que você é regenerado? Porque Deus teve misericórdia de você e de mim. Porque aqui ninguém era bonzinho não, viu? Aqui ninguém era bonzinho. Não sei você, mas eu não era. Aí na mesma carta do apóstolo, universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, conhecido da igreja, não é? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, A a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se não fosse a misericórdia, nós que somos gentios não seríamos salvos. Se não fosse a misericórdia de Deus. Ninguém está aqui porque é bonzinho, não. Mas é por misericórdia. Misericórdia. Como nós vemos, um sentimento doloroso causado pela miséria do pecado. Todos nós miseráveis do pecado. Sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas Deus tem misericórdia de nós. É por isso que nós estamos aqui. Quem éramos? Por onde andávamos? Mas um dia Deus olhou para esse pobre coitado, se compadeceu, disse: eu vou salvar, eu vou salvar. Sabe, irmãos, Colossenses, não, ainda vamos ver, irmãos, nós vamos ver 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Exemplo de Paulo, né? Quem Paulo era, né? Paulo. 1 Timóteo 1 e 13. 13? 1 verso 13. A mim antes fui blasfemado, blasfemo, seja blasfemo, e perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Veja o apóstolo São Paulo. Se fosse eu, teria misericórdia daquele homem que tinha prazer em ver a vida sofrer, que perseguia aqueles que não criam como ele cria, que consentiu na morte de um diácono da igreja. Ruim que só ele. Mas Deus teve misericórdia dele. Fazia na ignorância. Quem aqui que não era ignorante? Até hoje eu um pouco ainda ignorante, mas era demais. Fazia na ignorância, achando que estava certo, né, mas quantas vezes não sei aquelas pessoas subindo um morro, uma garrafa, uma lata d'água na cabeça para fazer uma penitência lá no alto do monte para fazer chover e cantando, né? Um sacrifício de tudo, né? Não sei se vocês já viram isso, né? A procissão para chover e lá vai subir no morro. Ave, na ignorância, achando que aquilo fazia na ignorância. É assim? Quantos já foram fazer penitência lá, subir aquela escadaria de joelho, quando chega lá em cima, volta mais doente para pagar a promessa. Pagar?
quando Deus nos dá tudo de graça. Deus teve misericórdia de nós e abriu os nossos olhos. Ele disse que ele era blasfemo, ele blasfemava. Olha, irmãos, a mim que fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância, achando que aquilo estava certo, porque alguém ensinou para ele que aquilo não tinha que fazer aquilo. Mas quando a gente tem contato com a palavra, meu irmão, aí pronto. Tinha um obreiro, chamava Antônio Margarida. Ele era seminarista da igreja, da maioria. E um dia, o professor lá disse: você tem Bíblia? Ele disse: eu não. Olha, era um seminarista, mas não tinha uma Bíblia. Aí inventaram: vou te dar uma Bíblia. Oh, meu Deus. E ele gostava de discutir com os crentes, achava que os crentes eram bode, tá tudo errado. Aprendeu lá, né? O jeito deles, né? Aí pegou a Bíblia e falou: agora com essa Bíblia que eu vou mostrar para aqueles crentes, agora sim. Oh, meu Deus. Aí ele abriu lá, nas cartas do apóstolo São Paulo, diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E o quê? Salvar os crentes. Pronto. Esse versículo só mexeu com o coração dele. Ele colocou a Bíblia na bicicleta, não sei o que você faz, na garupa, e foi lá correndo: pai, o senhor tem que me explicar isso aqui agora. Nós falamos que os crentes vão para o inferno, que os crentes nos bodes, mas está aqui, ó. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que é isso? E o fulano: não, rapaz, fica calmo, você está com a cabeça quente, vai para casa. Não, eu só saio daqui com a resposta. Aí o camarada assim, queimou. Ó, você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Se você quiser ser crente, vai para lá, suma. Depois eu vou ser crente, não. E foi procurar os irmãos e se tornou um pastor evangélico, com um versículo, o poder que tem a palavra de Deus. Sabe, irmãos, Deus teve misericórdia dele, não é? Meus irmãos, glória a Deus. Mas vamos ver um camarada, irmãos, ele cometeu um pecado tríplice. Davi. Nós vamos lá no capítulo 12, segundo Samuel. Segundo Samuel, porque os pregadores agora inventam um negócio de dizer segunda, né? Porque lá em segunda Samuel. Não é segunda. É segundo. Porque lá em Primeira Reis. Estou falando isso porque está sendo gravado e alguém gosta de falar assim. Aprenda. Está errado. É 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, não é segunda, é segundo. É um livro, não é uma carta. Mas parece que falar bonito, falar errado, ficou coisa chique agora, né? É muito chique. Porque o pregadorzão famosão fala, ele vai falar também.
Segundo Samuel, capítulo 12, 7 ao 9. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o teu, feriste a espada. A sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Meu Deus, olha, irmãos, que coisa terrível. Um adultério, um assassinato. Ainda tomou a mulher para ele. Isso foi feito tudo escondidinho, viu? Tudo na surdina. Eu não sei se nesse período ele escreveu algum salmo, não sei. Será? Será que teve coragem de escrever algum salmo nesse período aí? Não sei. Mas eu creio que ele frequentava lá as procissões, as festas lá o rei. E todo mundo lá, o rei, o rei, o rei. Quem sabe até colocar tapete vermelho de passar em cima. E sabe, tinha lá o lugar certo de ficar sentadão lá, o rei. O rei. Como se nada tivesse acontecido. A consciência adormecida. Mas Deus falou com o profeta: vai lá despertar a consciência dele. O profeta não foi de qualquer jeito, não. O profeta foi assim. Porque para falar com o rei não era de qualquer jeito, não. Aí o profeta chegou Davi. Eu posso te contar uma historinha? Eu creio que quando Natã chegou: ô meu amigo Natã, profeta de Deus, homem do manto, né? Chega aí, profeta, senta aí. Quem sabe até mandou trazer lá um chá. Sabe? Pãozinho. Nossa. O profeta já chegou e disse: Davi, eu sei que você gosta de ouvir história, ou que não gosta de história, eu vou te contar uma história. Então conta. Eu estou ansioso para ouvir. Conta logo. Ó. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro bem pobrezinho. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobrezinho, Davi, não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha. Ele tinha uma cordeirinha que comprara e criara. Ele comprou a cordeirinha e criou a cordeirinha. Criou a cordeirinha. Pois é, criou a cordeirinha. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Cresceu com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia no meu prato. Comia no seu bocado.
A ovelhinha? A cordeirinha? Comia do seu bocado, dormia no seu regaço. E ele tinha uma filha, bebia no copo dele. Mas Davi, e vindo um viajante, cuidado com o viajante, rapaz, e vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Tomou. Ah, meu Deus, Davi virou uma fera. Mas que injustiça! Eu quero que ele dê um burro na mesa e pam! Esse homem desse. A Bíblia diz que então no furor de Davi, ele ficou furioso. Você já viu uma pessoa furiosa? Meu Deus, tomado de raiva, de fúria. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira. Olha, ele ficou tão irado. Aqui, vamos parafrasear. Aonde é que mora esse sujeito? Esse camarada que fez uma coisa dessa? Um homem deste, que teve coragem de fazer isso, é digno de morte. Ah, é? E o profeta colocou o dedo bem na cara e disse: esse homem é você. Este homem é você. Aí aconteceu lá no versículo que você leu, né? Tomou a mulher do outro, mandou matar. Aí, irmão, lá no versículo 13, aí ele reconheceu. Então diz o quê? 13. Verso 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou teu pecado. Não morrerás. Não morrerás. Não morrerás. Deus teve misericórdia. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O pior é quem nem confessa e nem deixa. Ou confessa, mas não deixa. É triste. É triste. É muito triste. Tem que confessar e deixar. Sabe, irmãos? Confessou, assumiu o seu pecado. Eu pequei. Eu pequei. O difícil hoje é alguém assumir a sua culpa. E tem gente, uns que acham que porque Deus está usando, porque está pregando bonito, porque está cantando bonito, ele acha que Deus está com ele. Lembra de Sansão? Sansão achava que o Espírito Santo estava com ele ainda, mentindo, prostituindo, né? Uma força. Mas chegou um momento que Deus disse: chega, não dá mais. Não assumia o seu erro, o seu pecado. Meus irmãos, aí, irmãos, eu fico pensando no Salmo 51. Ali, irmãos, ele fez 4 pedidos a Deus. 4 pedidos a Deus.
Vamos lá no Salmo 51. Primeiro que foi? Qual foi o primeiro pedido? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Segundo, apaga as minhas transgressões. Terceiro, lava-me da minha iniquidade. Quarto, purifica-me. Tenha misericórdia, apaga as minhas transgressões. Porque quando Deus perdoa, não é como um homem, não, irmãos, ele apaga. Ele lança para trás das suas costas o pecado e não lembra. Agora nós, a gente é difícil, irmãos. Eu já te perdoei, mas não caia, não. Viu? Eu já perdoei, mas você dá, eu aqui. Deus é diferente. Além de ter misericórdia, Ele apaga, Ele lava, Ele purifica. Não é isso que aconteceu? Não é isso que aconteceu? Sabe, irmãos, lá no verso 7, purifica-me com um sopro e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha que coisa. Glória a Deus. Aí nós vamos, irmão, lá no Salmo 23, né, o versículo 6. Ah, que coisa maravilhosa. Duas coisas que vai seguir ele ali. Verso 6. Certamente, não é isso? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longo. Aleluia. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. No texto que lembra falando da benignidade. Benignidade é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É uma faceta do fruto do Espírito. Sabe, irmãos, uma coisa que a benignidade traz: revestimento. Revestimento. Capítulo. Você pode ter. Tem muita gente, irmãos. Os dons é dados sem arrependimento. Deus deu, está lá. Mas tem muita gente falando língua estranha por aí. Se você for procurar a benignidade dele, se você for procurar fruto, você não acha. Você não acha. Não acha. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha, tudo fruto do Espírito, esse versículo. Revestido. Aí aparece a misericórdia, aí aparece a bondade, a benignidade. Revestido dessas coisas. Revestido de benignidade. Tito capítulo 3, versículo 4. Que é a benignidade,
que trouxe a benignidade. Mas quando apareceu a benignidade benignidade, e a caridade de Deus, e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, onde apareceu a benignidade, e o que mais? E a caridade. Tudo fruto. Jesus, irmãos, ele tinha o fruto do Espírito. Ele tinha o fruto do Espírito. É por isso que Paulo só imita. Sede meus imitadores, que Paulo também tinha o fruto do Espírito. Sede meus imitadores, como eu sou dele. O fruto do Espírito. Não é os frutos, é fruto. Lucas capítulo 6, 35. Amais, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo. Por quê? Porque ele é benigno e até para com os ingratos e maus. Será que nós somos assim, irmãos? Sabe, irmãos, nós encontramos aqui, irmãos, 4 leis nesse versículo. Leis da misericórdia. 4 leis da misericórdia. A primeira é o amor. Amai. O quê? Meu Deus, amar o inimigo? Oh, meu Deus. Amar o inimigo? Aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que me detesta, aquela pessoa que joga pedra em mim, eu tenho que amar ele? É a lei da misericórdia. É a lei da misericórdia. É uma das facetas da lei da misericórdia. Segundo, fazer o bem. Fazer o bem. Amai por vosso inimigo e fazei oh, meu Deus do céu. O camarada é meu inimigo. E eu ainda tenho que fazer o bem para ele. Ô Jesus, por favor, né? Fazer o bem para o meu inimigo. Paulo escrevendo na Bíblia: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim untará brasas vivas sobre a sua cabeça. É muito difícil, mas se mandar não, né? É por isso que eu não acho tão fácil ser crente, viu? Ser crente de qualquer jeito, cascudão de qualquer jeito, até que não é. Porque o que tem de crente cascudo, meu Deus do céu, cascudão. Você olha assim, você pensa que é santo mesmo, mas cascudo que sou eu, né? Meu Deus. Vamos lá. Emprestar, irmão, fazer o bem, emprestar. Se ele quer emprestar, empresta para ele. Mas ele vai me pagar isso, irmão. Fica tranquilo. Se pagar ou não pagar, empresta. Ele veio aqui, irmão, me pediu uma canequinha de açúcar emprestada. Dá logo 1 quilo, pai. Que uma canequinha não vai ter, ele vai só fazer um cafezinho lá e já vai acabar, né? Dá logo um pacote. Mas tem gente, mano, se ele pediu uma canequinha, ele nem enche a canequinha, ele foi por meio. Merece nada. Não merece, ainda veio aqui atrás de mim, tem vergonha na cara, né? Empresta.
Olha, irmãos, será, viu? Você fazendo isso aí, você será filho do Altíssimo. Porque no verso 36, lê o verso 36. Sede, pois, misericordiosos, Como também vosso Pai é misericordioso. Olha, ser misericordioso igual a Deus. Mas pastor, é possível isso? Paulo diz lá na frente: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Não é para ser igual não, mas pelo menos procure imitar. Procure imitar. E sereis filho do Altíssimo. Temos 5 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade aí, né? A verdade não é de Deus. A verdade de Deus. No título nós lemos falando da verdade de Deus. Salmo 91, que todo mundo gosta demais, né? Até coloca a Bíblia aberta, Salmo 91, de doido pro capeta não passa perto. Sei que pensa que ele não passa. Salmo 91, versículo 4. Ele que cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Que a sua verdade é escudo e broquel. Proteção. A verdade é que te protege, te guarda. Fala escudo. Tinha um escudo, 2 tipos de escudo. O broquel, que é o mais pequeno, que é aquele rebate, e tinha o escudão, aquele que coloca isso na frente. Já viu tropa de choque? O escudo é do tamanho do camarada, não é? Que protege do pé a cabeça. Pode jogar pedra que não vai. O que protege do pé a cabeça. Mas tinha o broquel, que era aquele, ele com a espada na mão direita e o broquel na outra. Rebatia o dano, a espada. Rebatia, né? Defendia e atacava, usando o broquel. Mas tinha também o escudeiro. O escudeiro ia na frente, mano. O escudeiro era aquele guarda-costas. O soldado ia atrás e o escudeiro na frente. Um negócio bem grandão assim. Para não atingir o outro que está lá atrás. Tá. Meus irmãos, Salmo 25, verso 5. A tua verdade. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. Estou esperando todo o dia. Todo dia. Ai, irmãos, coisa linda. Verso 4 diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e me ensina as tuas veredas, né? O seu caminho, né? Aí depois no verso 5 fala assim: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Sabe, irmão, tem gente que desanima, né? Ah, irmão, não estou esperando mais nada não, eu só estou esperando, sabe, morrer. Mas não é bem assim não, tem muita coisa para fazer. Salmo 43, glória a Deus, verso 3. Envia-me o quê? Envia a tua luz e a tua verdade. Para quê? Para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. tabernáculos. Que coisa maravilhosa, irmãos. É a verdade dele. Sabe, irmãos? E para fechar, nós vamos ler 2 versículos aí. João 17, né? Todo mundo sabe de qual? Santifica-os na 17. Santifica-os na verdade. Tua palavra A tua palavra é a verdade. A
tua palavra é a verdade. Eu fico muito preocupado. Irmão, eu tenho uma palavra, irmão, eu tenho uma palavra. Eu não tenho nada. Se Deus não te usar, você não tem nada. Meu versículo 19. Pode ler. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na palavra, pois a palavra é a verdade. Mas cuidado, irmãos. Lá em Romanos, olha o perigo aqui, irmãos. Capítulo 1, versículo 25, para fechar. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Em mentira? E honraram e serviram mais a criatura Do que o Criador, que é bendito eternamente. aleluia. Eles mudaram a verdade. Diz aqui a palavra, né? E o que é que eles fizeram mais? Depois que eles mudaram a verdade? Honraram e serviram mais a criatura Do que? que o Criador. O verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Primeiro, irmãos, eles, como se Deus fosse um homem. Um homem. Homem corruptível. É um Deus que morre. É um Deus que morre. Como um homem corruptível que se corrompe. Um homem que se corrompe. Deus é um homem que se corrompe. Mas eles não ficaram satisfeitos, não. Vamos diminuir Deus mais um pouquinho. Aí diminuíram Deus de aves. Eu ainda vou ainda. É um Deus que voa. Eu vou por aí. E voa. Mas aí, irmãos, eles diminuíram Deus mais ainda, irmãos. De ave e de quadrúpede. Ele anda com 4 patas por aí. Quadrúpede. Anda. Mas aí acabaram e diminuiu mais Deus ainda. Ele é igual um lagarto que rasteja pelo chão uma cobra. Olha o que fizeram. Mudaram a verdade de Deus pela mentira. A verdade de Deus pela mentira. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. Sabe, irmãos? Hoje eles estão pegando até símbolos. E até alguma igreja usa. Eu não sou muito negócio de símbolo, não. Tinha uma igreja aí que na fachada da igreja tinha o símbolo do arco-íris, né? O símbolo do arco-íris. E eles demoraram a perceber que a turma lá do contra, né? Já tinha adotado aquele símbolo como o símbolo deles, do homossexualismo. Agora eles passam um dia lá em frente à igreja deles, tiraram aquele símbolo, não puseram mais não, tiraram o arco-íris, porque o inimigo ele toma para ele. Quando você vê o arco-íris no céu, você vai lembrar a aliança que Deus fez, nunca mais destruir a terra com chuva. Mas o diabo pegou o símbolo para ele. Então, irmãos, ele pega muita coisa para enganar. Não, é tudo igual. Não é. Então devemos tomar cuidado até com símbolos. Tem muita gente que gosta de símbolo, né? Cuidado. E hoje a gente está vivendo uma situação muito difícil, irmão, porque você tem que, pode falar nada. Você não pode falar mais nada. Senão você é censurado. Censurado. Vamos agradecer a Deus. Mãe de maior, ora o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai Celestial, neste momento estou na Sua presença, pedindo o Seu poder, a Sua misericórdia, agradecendo pela Sua bondade, que o Senhor tenha abençoado cada um que está, Senhor, na sua casa,
e aprendeu na sua palavra. Deus fiel e justo, o Senhor tem dado graça pelo céu, o Senhor pastor Manuel. O Senhor tem sido um Deus zeloso, poderoso para com o teu servo. E te confiamos que o Senhor possa nos guardar, dando-nos a sua presença, o seu Santo Espírito. Por isso, Pai Santo e Justo, nós estamos felizes nesta noite, diante desta palavra tão gloriosa, o qual nós aprendemos na sua santa e gloriosa presença. Deus eterno, sustenta-nos debaixo dos seus cuidados, dê-nos a sua bondade, para que possamos cada vez mais ser melhor. Deus eterno e santo, abençoa, Senhor, ao nós sair daqui, que a sua palavra esteja guardada em nosso coração. Livra-nos do mal e nos protege, dando uma noite de paz, para que possamos, Pai Santo e Justo, estar bem diante de Ti. Confiamos, pedindo tudo isso em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: Amém. Amém.